Oi, tudo bom, gente? Meu nome é Fernanda Mustaque, eu sou advogada, sócia do escritório Mustaque Advogados. Também faço parte do Comitê Jurídico do GRI e é por conta disso que eu estou aqui hoje com vocês e convidei para entrevistar o meu cliente e amigo. Ele falou para eu não falar que é amigo, mas ele é Daniel, da GD8. Daniel, seja bem-vindo. A gente tem algumas histórias assim super interessantes. Mas eu acho que a principal delas, que faz sentido a gente compartilhar, até porque é uma reunião do comitê jurídico, é um case, foram 27 lotes. Fechou uma sem quadra. Sem condicionante, né? Não, isso é gente, importante. Na raça. Vai. Ao ponto que a gente até colocou apelidos, porque não tinha como controlar tantas aquisições ao mesmo tempo. Foi um lote de cada vez, né? Um lote de cada vez, mas no início a área seria um pouco menor, né, Daniel? Depois que aumentou a ideia... É que foi, assim, igual o Banco Imobiliário, foi crescendo o terreno, né? Eram 3 lotes inicialmente, depois crescemos para o lado, depois crescemos para o fundo e depois a gente cresceu para a Rua Pinheiros. Então foi... E isso até é complexo, porque não tinha uma incorporação ali definida, né? O terreno foi crescendo conforme Só para todo mundo saber qual é o terreno, né? Capitão é o quarteirão, Antônio Rosa. Né, da Capitão Antônio Rosa com a Rua Pinheiros e a Tecendá, ali atrás do prédio da PB Kids. Gente, foi uma aventura. Mas uma aventura porque, assim, quando a gente trabalha com aquisição, primeiro que em São Paulo, tanto que tem muita gente, muita empresa que está comprando o prédio e derrubando o prédio para incorporar hoje em dia, porque o que você tem é uma escassez enorme de áreas para desenvolver. E, além disso, quando você acha uma área, ou ela não tem o tamanho suficiente, ou ela não permite que você faça o que você precisa fazer para o seu objeto social. Eu acho que ali, justamente, e também eu acho que a maioria das incorporadoras às vezes não espera formar uma área grande, né? Então ali a gente teve um trabalho que foram 3 anos de compra de lotes a lotes. Quanto tempo durou tudo isso? 3 anos e meio, né? Foi um processo longo. E coisas interessantes, assim, por que também o processo é longo? Porque você vê, a gente não era só a compra, né? Então, por exemplo, além dos 27 lotes, não eram 27 vendedores, né? Então tinha os inventários, teve pessoas que a gente estava negociando e a pessoa morreu. Sim. Aí vieram os herdeiros, imagina, teve que fazer o inventário e aí comprar dos inventariantes e começar a negociação tudo de novo e saber se eles iriam vender como a mãe estava vendendo. Né? E tem uma parte que eu achei muito legal de participar desse desafio, né, que foi montar uma área. O mérito de coragem e determinação é totalmente do Daniel. E a parte jurídica, que foi muito interessante, é que a cada lote vinha uma história diferente. E também, Daniel, saídas que você viabilizava. Porque não basta a gente do jurídico ter as saídas jurídicas. O empreendedor ele tem que viabilizar. Por exemplo, eu lembro da escola de inglês. Sim. A escola de inglês é algo que eu uso até hoje em outras negociações diárias, quando o cliente chega e fala, mas tem uma escola. Eu falei, calma que tem solução para essa escola. Sim, a escola, a gente alugou um outro imóvel, construímos uma escola, né, para eles. Não foi do outro lado da rua, foi um pouco mais para cima. E mudamos eles porque eles tinham a renovatória, né? Sim. Eles tinham direito de renovatória e era um lote no meio do nosso era um lote super importante, né? E foi interessante porque, assim, a escola não foi um impedimento na compra e a negociação foi, olha, escola, você quer ser o quê? Você quer ser escola, até eu vou garantir que você vai continuar sendo uma escola, eu vou garantir que você está nesse bairro, eu vou viabilizar isso para você, eu só preciso que você saia daqui. Não, eles fizeram uma mudança de um dia para de um dia eles fecharam num endereço e abriram no dia seguinte no outro, né? Outra negociação que eu achei bem interessante também, que vale como aprendizado para todo mundo, é o seguinte, é como comprar um lote de alguém que não precisa vender. Também a gente não conseguia avançar e aí pegamos uma senhora com o mesmo perfil da compradora para tentar conversar com ela, explicar a vantagem da negociação e tal, e aí ela acabou concordando com a venda. E juridicamente, muitas situações onde tinha, por exemplo, o inventário ou tinha uma relação jurídica complicada. Quando adquiriu todos os lotes da Rua Pinheiros, aí foi um 4º projeto definitivo, que é o que existe hoje lá, né? E um terreno de gente, 5.000 quase 5.700 metros quadrados. Com todo o potencial construtivo possível, né? Sim. Não, é um prédio hoje, é um senhor prédio. Acho que na região é o maior prédio ali daquela área.
E aí, obviamente, né, depois que você consegue esse trabalho árduo de fechar uma área desse tamanho, você vira o que todo mundo quer, né? Uma área boa, Sim. num local bom, com toda a diligência feita e com todo o potencial construtivo possível dentro do esperado, certo? Eu acho que essa área entre a Faria Lima e a Paulista, que a gente está colado ali na Faria Lima, você não tem prédios com lajes corporativas com mais de 2.000 metros quadrados. Então, eu acho que o grande diferencial de você esperar, ter paciência adquirindo os lotes, é ter conseguido formar um prédio que tem uma laje para comportar a qualidade do inquilino da Faria Lima, né? Então, o desafio foi esse. E quais são os próximos desafios, Daniel? Temos próximos... Mas com 26, não 27 muitos, lotes assim, ou... Calma, Fernanda. Eu acho que a gente sofreu bastante lá, né? Eu acho que o maior sofrimento que a gente tem, eu acho que não entra... Eu acho que a questão jurídica hoje, eu acho que o time, assim, né, de vocês, eu acho que foi super bem montado e a gente conseguiu superar todas as questões jurídicas. Eu acho que a maior adrenalina, assim, o maior sufoco é quando você ainda não tinha um preço fomentado daquele lote que você queria comprar, enquanto a negociação não terminava e a gente não sabia que a pessoa ia concordar com a venda. Então, aí tá o frio na barriga do terreno, tá aí, né? E tem a variação de preço e momento, né? Porque de repente começa a ficar óbvio que a gente tem interesse na compra daquele imóvel e aí começam a chegar as especulações também, mas vocês seguraram bem isso. Eu acho que assim, tem vendedores que eles até acham, eu vou ficar por último, eu vou conseguir um preço melhor, e às vezes não acontece isso, porque ele fica por último, como alguns ficaram, e aí a gente não ia comprar mais. Ia fazer um prédio sem eles e eles não iam conseguir vender para outra incorporadora. E a vantagem de vender para a incorporadora é que ela está pagando um potencial ali de construção que um comprador comum não paga. Então a venda para o vendedor é muito melhor, né? Muito mais atrativa. Existem alguns problemas que a gente vê que acontecem no mercado com repetição, né? Nós, advogados, então nem falo, mas nós empreendedores, a gente não tem uma boa fama. A nossa fama não é boa. As pessoas que não têm conhecimento, elas olham mais como se a gente fosse uma empresa destrutiva, né, que está acabando com a cidade para fazer prédios e tudo mais, do que de fato com o que a gente faz. Então, algumas coisas eu acho que a gente tem que sempre tomar cuidado para mudar essa imagem do empreendedor. Inclusive, os corretores também. Eu acho que tem diversos comportamentos de grupos de corretores que atrapalham negociações. E sabendo que está atrapalhando. Sim. É consciente, ele sabe que está atrapalhando e ele vai lá pensando em como ele faz para atrapalhar, para ver se consegue ganhar alguma coisa. Ele não está nem preocupado, nem de fato com o empreendedor e nem com o proprietário. Então, esse tipo de comportamento atrapalha demais a atividade. E eu acho que também tem uma preocupação muitas vezes, por exemplo, no bairro, na descaracterização do bairro e tal. Agora, você pega, por exemplo, ali na região da Rua Pinheiros, não tem como, aonde a infraestrutura chega na cidade, então onde você entrega metrô, onde você tem, sei lá, instalação de água e luz com uma capacidade maior, você tem que ocupar melhor esse espaço, você tem que levar mais gente para lá, porque senão você obriga a prefeitura a espalhar a infraestrutura de uma certa forma de massa na cidade inteira, né? Então eu acho que muitas vezes a associação de bairro ela não consegue ficar atenta a isso, entendeu? Ficar atenta que assim, aquela rua ela precisa se desenvolver, ela tem uma infraestrutura que comporta mais gente, outras ruas não, né? Então isso também é um item importante para toda a sociedade enxergar nessa criação dessas áreas adensadas, né? Tanto que a gente está vendo algumas situações muito particulares em São Paulo, isso tem a ver agora com o plano diretor e tudo mais, aonde este olhar não está ocorrendo e essas áreas estão ficando para trás na história, né? Parece que não está evoluindo. Então, lá a Rebouças, por exemplo, você tem um lado inteiro evoluindo e um outro que você está cheio de loja velha, né? Os vários imóveis desocupados e a gente não sabe o que vai acontecer ali. Porque naquele outro lado não se pode fazer nada numa certa altura. Isso inviabiliza diversos negócios. Até eu entendo que você tem uma área residencial atrás, que já é um residencial relativo. Porque é a parte do Jardim Europa, né? Exatamente, mas o que está acontecendo também com o mercado é que você tem diversas casas enormes que são de herdeiros que não possuem mais condição financeira
de sustentar aquele patrimônio e nem querem mais morar ali, porque não conseguem viver naquele imóvel. Então, e não são imóveis de fácil comercialização, porque quem vai comprar aquilo hoje? Essa é uma outra polêmica jurídica, uma outra discussão aí para frente. Mas eu acho que uma que é fácil, né, que é o nosso case, que são as áreas que o metrô já está ali na porta. Né? Então, assim, o que eu ia falar, tinha esquecido, é o seguinte, por exemplo, uma outra coisa que precisa, aí eu acho que entra muito na parte jurídica, é não se mudar a regra. Imagina o seguinte, a pessoa está lá comprando durante 3 anos e meio comprando o terreno, baseado numa legislação. O meu alvará saiu uma semana antes aquela problemática do tombamento. Né? Então você imagina o que é, assim, para um empreendedor, durante 3 anos, 4 anos, está trabalhando nessa compra desse imóvel, está fazendo toda essa negociação, colocando esse capital em cima, e aí de repente a regra mudou e agora não pode mais nada. Assim, vamos lá, né? Não é que a regra mudou, né? Existiu a iminência... Sim, de se mudar o passado. De se mudar. E aí, gente, é caótico. É caótico, porque não adianta só ter força, né? Tem que ter estômago também para aguentar o tranco. Mas, o que também torna mais difícil por isso que eu acho que o prédio também se torna uma coisa única, porque chegar nesse estágio, né, não é só peito, eu acho que teve também um pouco de sorte, né, de não acontecer nada errado no meio do caminho, como essas mudanças de legislação, jurídica, todas essas confusões que podem aparecer. Parabéns. Daniel, obrigada, parabéns você por conquistar, né, esse objetivo de fechar essa área enorme em São Paulo. Apoio, Com a pandemia acontecendo, além de tudo, porque teve esse fator pandemia, tudo isso acontecendo na pandemia. Porque os 3 anos que a gente está falando foi 19, foi antes da eleição foi antes da eleição. 19, 20 e 21. O Bolsonaro não tinha sido eleito, né? Então ele foi eleito, o primeiro ano foi 19 dele, não foi? Então foi 18, 19 e 20. Não, mas a gente ficou mais tempo, então, nessas negociações. Mas o grosso, assim, foi os 3 anos foi final de 18, 19 e 20, né? Mas foi isso, gente. Foi muito legal, foi bom para todo mundo aprendeu e a gente usa até hoje as experiências no escritório, né, que a gente teve nessas aquisições para outras aquisições de outros clientes. A gente conta as histórias porque a gente consegue mostrar aí um caminho, uma saída para algo que parece que não terá nenhuma saída. Nós tivemos 27 tipos diferentes, até porque nada foi igual ao outro. Dá para fazer um livro. Obrigada, Daniel. Obrigada por aceitar participar dessa entrevista.